Olá a todos. Bom, como nós havíamos combinado, pessoal, na última reunião, na nossa reunião semanal lá na central, fiquei de passar o vídeo tutorial referente à apresentação lá das GPOs locais do Windows. Bom, estou agora aqui para começar a aplicá-las. Vou dar só uma repassada aqui, o que foi passado aquele dia. Foi explicado lá que nas versões anteriores dos sistemas operacionais, né, anteriores do XP e anteriores, né, tínhamos apenas uma camada de GPO, onde não tinha toda aquela possibilidade de aplicação de GPOs diferenciadas entre usuários, máquinas e grupos de usuários, entre eles os administradores. Aqui está tem uma breve explicação, né, uma introdução sobre essas GPOs. E na parte passo a passo tem justamente isso que eu vou explicar aqui durante o vídeo tutorial, que são de fato as aplicações das GPOs lá nos usuários, né? E logo abaixo aqui eu demonstro assim em um ambiente onde o usuário tivesse a necessidade de utilizar somente o programa lá de gerenciamento de clientes, conhecido como CRM, o Customer Relationship Manager, que esse aqui o da Promosoft. E em outro ambiente aqui nós temos o a máquina, que na verdade ela precisa rodar só o browser de internet, navegador de internet, para o pessoal fazer uma consulta lá no site de inscrições, coisas desse tipo. E logo abaixo aqui eu mostro o MMC, que é a aplicação que faz todo esse processo, né, onde a gente abre e pode configurar todas essas diretivas, toda a GPO aí no Windows comum. Mais abaixo que esse texto explica como nós podemos retirar, né, uma GPO aplicada de um usuário ou de um grupo de usuários. E logo abaixo a conclusão. Feita essa pincelada do que foi explicado anteriormente, vamos a algo que interessa, que é a configuração das GPOs. Eu vou abrir aqui a máquina virtual. Vai demorar um tempinho, né, até ficar pronto. Vou guardar aqui. Bom, foi rápido. Vou colocar aqui em tela cheia, né, para subir o sistema como um todo. Pronto. Aqui entrar com o usuário e senha aqui. Pronto. Bom, como foi demonstrado lá, aquela pincelada que eu dei, para a gente utilizar a gente fazer essas configurações, temos que ter os usuários, né? Eu vou configurar aqui alguns usuários comuns para a gente setar estas GPOs, essas diretivas. Foi rápido, só abrir aqui novamente. A gente abre aqui o menu iniciar, né? Pode vir aqui em computador, em gerenciar. Essa parte demora alguns segundos. Só aguardar mesmo. Pronto, abriu. Aqui eu vou
colocar alguns usuários aqui. Para seguir a risca lá, como nós estamos no naquele naquela apostilinha que a gente distribuiu lá na reunião, eu vou criar novamente aqui os usuários Antônio, né? Vou colocar uma senha aqui para ele. Vou tirar a possibilidade dele de alterar a senha no próximo logon. E o outro usuário que nós criamos foi o usuário Thiago. Assim, novamente aqui. Vou retirar o logon. Mudar a senha do logon. Pronto, criei os usuários. Feito isso, né, nós já temos 2 usuários aqui no sistema, onde nós podemos aplicar as benditas GPOs. Vem aqui agora novamente no menu iniciar, digita aqui o MMC, que foi passado aquele dia, que é o Microsoft Manage Console, que é o console de gerenciamento da Microsoft. Dou OK e abre-se o console de gerenciamento da Microsoft, o MMC. Depois de aberto, né, podemos ver que já cria aqui um console 1. Se esse console já tivesse configurado para algum usuário, é necessário a gente vir aqui e criar um novo console, né? E mais que depressa já criar dar um nome para ele aqui, que eu vou dar o console onde vai a informação do Antônio. Vai ficar bem fácil de entender na hora que for exportar, coisa desse tipo. Volta aqui em arquivo, ó. Vem em adicionar e remover snap in. Já carrega aqui os snaps que não tem somente as GPOs. Temos configuração de firewall, gerenciamento de dispositivo, uma série de coisas. Mas como nosso intuito aqui hoje é tratar sobre as GPOs, então vamos nela. Que é aqui, ó, obter o editor de objeto e diretivas de grupo. Aqui, ó. A gente clica nela e adiciona. Já cai para essa outra janela aqui. Quando cai, é importante a gente perceber isso aqui, porque a gente tem que configurar essa etapa aqui, porque se nós não fizermos isso, essas configurações surtirão efeito em todo equipamento, em toda máquina, independentemente se for de usuário administrador, usuário comum, entendeu? Vai servir para todos. Então é bom a gente vir aqui, ó, em procurar. Nós vemos em usuário e a partir de agora a gente escolhe qual usuário que nós queremos aplicar essas configurações. Primeiro eu vou aqui no usuário Antônio. Dou OK. Concluo essa etapa. Dou OK novamente. E pronto. A diretiva que será aplicada no usuário Antônio é essa aqui. Para mim começar a aplicá-las, eu venho aqui, ó. Dou um clique aqui nessa setinha, outro nessa aqui. Já cai aqui os modelos, tipo as folhas que a gente pode começar a fazer as definições, as configurações da nossa GPO. Posso vir aqui em modelos administrativos, abro novamente aqui a folha. Se eu quiser seguir como está lá o tutorial, onde mostra o usuário abrindo somente o CRM, é o console de gerenciamento lá de clientes, eu posso vir aqui em sistemas, ó, e ele me dá essa nova folha. Para mim fazer aquela configuração que eu fiz lá para mostrar somente o CRM, isso é na verdade uma interface personalizada, que é isso aqui, ó, interface de usuário personalizada. Isso faz com que uma determinada aplicação, programa suba substituindo ali o Windows Explorer, que na verdade o Windows Explorer ele não é o sistema, ele é apenas um programa que levanta na hora que o Windows qualquer versão do Windows sobe, para a gente gerenciar arquivos, programas, fazer gerenciamento do sistema inteiro. Mas na verdade ele é um outro programa que pode ser substituído por qualquer outro nessa linha aqui, ó, interface do usuário personalizada. Então nós podemos clicar aqui
usuário de interface personalizada, vai abrir esta opção aqui, esse pop-up, e a gente pode vir aqui habilitar. Quando nós habilitamos essa configuração, é nos dado a possibilidade de colocar aqui o caminho onde o programa que nós vamos substituir pelo Explorer deverá estar configurado, né? Como eu não sei o caminho exato do programa lá que eu quero substituir, eu posso ir na raiz dele inteira mesmo. Eu sei que ele está aqui nesse atalho, é o gestão de clientes, CRM. Vou ver qual o verdadeiro caminho que ele está no sistema aqui, ó. No caso esse aqui, ó, C2 ponto, né, GXLI SC, gestão de clientes. Posso copiar isso aqui, ó, virem aqui novamente lá na minha MMC e colar. Pronto. Se eu fizer isso aqui, já está valendo a minha GPO. Minha GPO já tem algumas configurações que vai surtir efeito nesse usuário Antônio. Eu vou salvar aqui, sempre salvar para depois aplicar, porque senão não surge efeito não, né? Venho aqui, salvo a essas configurações, fecho o meu MMC, meu Manage, meu Microsoft Manage Control, né? Para me atualizar estas políticas, eu utilizo o comando gp update, que é o atualizações das políticas de grupo. Digitar alguma coisa errada. gp update, este aqui. Posso dar enter e a gente pode ver que a atualização diretiva aqui está ocorrendo. Quando concluir, a gente pode fazer logoff ou trocar de usuário para nós ver se realmente funcionou lá no usuário Antônio. Vamos lá. Vem aqui, ó, vou fazer logoff. Vem no usuário Antônio. O usuário dele é 1123445. Dou enter e vamos ver se vai carregar com aquelas opções que nós setamos, que é somente o CRM abrir. E aqui que podemos ver que já subiu direto, somente o CRM. Então esse camarada ele não consegue utilizar nada mais além desse programa. Ele pode utilizar da seguinte forma, igual nós testamos aquele dia, através de links, né? Que no caso aqui nós temos o link aqui da Promosoft, que é a desenvolvedora desse software desse CRM, né? Dessa forma o usuário vai conseguir acessar a internet. Porém, se nós configurarmos outros diretivos, outras opções lá para que ele não consiga acessar por link, ou o link pré-configurado, ou mesmo qualquer outro programa a não ser este CRM, o usuário não vai conseguir fazer nada nesse sistema, somente utilizar o CRM. Vou dar exemplo aqui, vou começar a usar ele aqui para ver. Opa, sem errada. Bom, CRM está aberto aqui, o camarada poderia começar a trabalhar. Ele ia fazer só isso, nada mais que isso, durante o dia inteiro, né? E dar telé no camarada. Brincadeira, mas dessa forma o usuário ele não vai perder o foco do serviço, né? Isso é uma das grandes vantagens de utilizar esse tipo de recurso. Bom, já fizemos esse teste aqui. Bom, eu quero dividir este tutorial em duas partes. Essa parte que nós configuramos aqui do usuário Alan, né, que na verdade foi bem rápida, que foi o tempo da gente fazer a introdução novamente lá das GPOs e de aplicar aqui nesse tutorial. A segunda parte do tutorial eu vou aplicar alguns outros recursos sobre o usuário Thiago, né? Essas aplicações serão a nível de que ele não vai conseguir alterar o plano de fundo, ele não vai ter muito acesso no menu iniciar, o prompt de comando eu vou desativar, né? Vou desativar também a possibilidade de qualquer outro usuário que não seja autenticado, ou seja, na verdade, para o usuário desligar a máquina, ele vai ter que ter uma permissão. E eu vou tirar essa permissão do usuário Antônio, né? Mesmo ele fazendo logoff, ele não vai conseguir desativar ele não vai conseguir desligar a máquina pela página inicial lá do sistema.
igual aqui, ó. Eu saí do usuário e eu posso ver que eu posso desligar a máquina aqui. Eu vou tirar esta opção, mas isso vai ficar na segunda parte do nosso tutorial. Então, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.